Olá, meu irmão, vamos mais uma meditação de hoje. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 de Apocalipse. Nós estamos estudando verso por verso. No capítulo 2 e o capítulo 3 nós falamos sobre as 7 igrejas. No capítulo 4 nós falamos sobre a visão do trono de Deus. No capítulo 5, a visão do livro selado com 7 selos e do Cordeiro, certo? E hoje nós vamos estudar sobre Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, que diz assim, que o Cordeiro abre os selos, o primeiro selo. Então aqui nós vimos que no capítulo 5, João chorou muito, porque não achava digno de abrir o selo, né? Não tinha quem abrisse o selo. Já no capítulo 6, nós vamos ver cada selo sendo aberto, certo? E começa assim a palavra do Senhor. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencedor e para vencer. Então, irmão, nós vamos estudar aqui a respeito desse cavalo branco. Diz assim, cavalo e cavaleiro são usados em um sentido simbólico em todas as escrituras, sendo uma representação apropriada da igreja na fase militante da sua trajetória. Está lá em Jó, capítulo 36, versículo 19 até o 25, Zacarias, capítulo 1, versículo 8, e Zacarias, capítulo 6, versículo 1 e o 3. Um lamento e um pronunciado sobre o que confia nos cavaleiros, porque são muito fortes. Isaías capítulo 31, versículo 1 fala sobre isso. E é dito sobre o rei da Babilônia que seus cavalos são mais ligeiros do que a águias. Lá em Jeremias capítulo 4, versículo 13. Jeremias perguntou a Judá, como poderás competir com os que vão a cavalo? Jeremias 12, 5. O salmista falou da grande força do cavalo. Está lá em Salmo 33, 17. Cavalo simboliza potência, poder e força. Não a força para o trabalho como o boi, ou para o domínio sobre os inimigos, como o leão, mas para as conquistas e o progresso, caracterizado pela força combinada com a velocidade e pela ausência de medo. O cavalo simboliza de maneira muito apropriada essa forma de vitalidade espiritual e de poder que sustém, energiza e leva para frente, a despeito do que vem a ser um grande movimento espiritual, seja ele bom ou mau. Irmão, aqui nós também fala nesse versículo, fala sobre a respeito de uma coroa. Diz assim, a coroa denota vitória sobre cada ação dos discípulos. Estava escrito vitória, estando alguns deles na prisão, com as costas laceradas, seus cantos de louvor e de ação de graça levaram vitória. Resultaram na conversão de alma. Pedro foi sentenciado à morte e tragado na prisão, mas a última noite na prisão foi de vitória, pois o anjo do Senhor trouxe livramento. A história do Evangelho durante o primeiro século, verdadeiramente maravilhosa, pois ele foi em frente conquistado e para conquistar. Um cavalo branco, né? Aí ele fala do cavalo branco também, ele diz, o branco representa a pureza, e por isso que as noivas se vestem de branco. No primeiro século, as doutrinas da igreja eram perfeitamente puras.
elas vinham diretamente dos lábios de Jesus e de seus discípulos. Não havia falsa doutrina para confundir as pessoas. Aquela igreja de puro branco foi em frente, conquistado e para conquistar. Nada a detinha. Os primeiros cristãos não tinham meio de transporte moderno, aparelhos eletrônicos e sistema de som, jornais informativos ou panfletos. Não tinha rádio nem televisão, ou livros ou literatura para distribuir, mas saíram de Jerusalém para conquistar. Havia poder na mensagem. A conquista não era por meio de argumento. Jesus não lhe havia dito: vocês são meus advogados. Ele disse: vocês são minha testemunha. Não demorou muito para que a mensagem que ele pregasse revolucionasse o mundo de então. O cristianismo saiu a Jerusalém. O cristianismo saiu de Jerusalém e foi para a Judéia, Samaria e até os confins da terra, conquistando e para conquistar. Paulo podia dizer que o mundo inteiro do seu tempo tinha ouvido o Evangelho, e os opositores diziam que os cristãos tinham virado o mundo de cabeça para baixo. Eles causaram tamanho impacto no mundo que atraíram perseguições sobre si mesmo. Resultado, no cumprimento do segundo selo. Então amanhã nós vamos estudar sobre o segundo selo, irmão. Hoje nós estamos sobre o primeiro selo. Então cada dia nós vamos estudar sobre a abertura de um selo, certo? E nós vemos o trabalhar de Deus. Aqui nesse primeiro selo, nós vemos que é uma igreja pura, uma igreja que ela é um cavalo branco que representa a pureza, é um cavalo que representa a justiça, e no segundo selo nós vamos ver o que vai acontecer pelos outros selos. Mas aqui no primeiro selo, nós vemos que é uma igreja pura, uma igreja verdadeira. Então que nós possamos, irmão, estudar a palavra de Deus e ver se hoje, no nosso tempo, nós conseguimos encontrar uma igreja verdadeira. Porque é como diz lá em Apocalipse 14, é chegada a hora do seu juízo, né? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Porque é isso que vai acontecer. Muitas vezes as pessoas estão procurando um evangelho que não é um evangelho eterno. É um evangelho de prosperidade, de cura. E quando Deus quer que você pregue um evangelho puro, um evangelho limpo, um evangelho de justiça, o evangelho da Bíblia, certo? E que nós possamos estar preparados para esse grande dia. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais uma meditação, que a graça e a misericórdia do Senhor estejam na vida de cada um de nós. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, muito obrigado por você estar compartilhando o seu vídeo, comentando, colocando o seu status. E só tenho que lhe agradecer. Primeiro a Deus, segundo a cada um de vocês, porque é dessa forma que o Evangelho chega até as outras pessoas. Obrigado, que Deus abençoe.